Filipenses, capítulo 3, versículo 12 ao 14. Diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e, avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Eu falei desse texto no culto da virada há exatos 15 dias atrás. E se nos perguntarmos o que mudou da nossa vida, a resposta basicamente é nada. Por quê? Porque o que muda não é o tempo, são as nossas escolhas, as nossas decisões. Estamos em um tempo de ressignificação, um tempo onde nós temos a opção de viver ou não viver tudo o que Deus tem para nós. Sabe por quê? Porque não depende de Deus, já que Deus liberou todas as promessas. Deus é conosco e está em nosso meio. Ele sempre nos direciona por meio da sua palavra. Porém, nós, na maioria das vezes, não queremos obedecer e o pior, queremos fazer a nossa própria vontade. Com isso, deixamos de viver o que nós mesmos queremos e buscamos, que é a vontade de Deus. Todos nós oramos e buscamos a vontade de Deus, buscamos a direção de Deus e Deus nos responde. Ele, pela sua palavra, nos direciona, nos orienta, nos guia. Só que nós, apesar de buscarmos e apesar de Deus falar, ainda assim não obedecemos. Então vivemos uma realidade complexa. Uma pergunta simples: qual é a promessa que está sobre a tua vida? Qual é o melhor que você espera? O que você deseja viver com a sua família? Nessa resposta você encontra o caminho para viver tudo o que você deseja. Porque quando você responde, eu quero que a minha família seja salva, automaticamente você já sabe o caminho a trilhar. Eu quero que a minha casa tenha uma qualidade de vida melhor. Automaticamente você também já sabe o que fazer, porque na resposta da pergunta está o meio de resolver as questões. Então, o apóstolo Paulo aqui no texto mostra algo muito importante. Temos que aprender a abrir mão do passado, pois por melhor que ele tenha sido, ele não voltará. E não mesmo. Às vezes o passado é trágico, é ruim. Temos que superar esse passado. Porém, às vezes ele também é bom. Mas ele precisa ser deixado para trás. Por quê? Porque podemos viver coisas maiores, coisas novas e melhores, se superarmos todo o passado, seja ele bom ou ruim. Paulo diz: prossigo para o alvo. Quando vou chegar a esse alvo? Não sei. O que eu sei é como ir até ao alvo. A pergunta é: como você está indo? Deixando para trás tudo o que precisa ficar para trás. Eu tenho um alvo e eu prossigo para esse alvo. Quando é que eu vou chegar no alvo? Não sei, eu sei que eu estou caminhando. Mas como é que você está caminhando? Deixando coisas para trás. Coisas sempre terão que ficar para trás se queremos chegar ao alvo. É impossível chegarmos ao alvo, é impossível caminharmos para frente carregando um peso do passado sobre os nossos ombros. Por isso precisamos deixar para trás coisas que precisam ficar para trás, ainda que essas coisas sejam coisas boas. Nem sempre entender isso ou aceitar isso é fácil, mas eu creio que Deus te trouxe aqui hoje para te falar que você vai viver a promessa, sim, desde que você entenda
entenda que mais importante do que viver ou chegar à promessa é como se chega à promessa. Toda promessa está condicionada a atitudes que não dependem de Deus, dependem de nós. As promessas que estão sobre nós são reais, verdadeiras, grandes e alcançarão toda a nossa casa e família. Mas essas promessas estão condicionadas a coisas que precisamos fazer e deixar de fazer para chegarmos inteiros, saudáveis e preparados com a graça de Deus, para assim nos alegrarmos desfrutando da promessa. Então, mais importante do que caminhar é deixar o que precisa ficar para trás. Mais importante do que seguir é deixar o passado no passado. Com esse texto, e vai ser uma reflexão rápida, eu quero trazer 2 lições que podem definir a nossa vida para sempre, a partir de hoje. Com esse texto nós vamos aprender 2 coisas simples. A primeira lição: precisamos saber qual é o alvo. Por quê? Porque alvo é aquilo que prende a minha atenção. É o lugar onde eu coloco o meu foco. Você está me vendo, porque eu sou um alvo, pois eu estou com o microfone. Automaticamente, você também vê esses cantos. Só que você presta atenção em mim. Por quê? Porque no momento eu sou um alvo. Então, quando você coloca os seus olhos no alvo, você consegue trilhar um caminho seguro e melhor. Por isso, nós precisamos ter um alvo. Muitos de nós andamos perdidos porque sabemos da existência da promessa, mas não focamos nela, e sem foco perdemos o nosso precioso tempo com as distrações. Fazemos muita coisa que é boa e nem sempre trilhamos o caminho que vale a pena, porque essas coisas boas vai nos esfriando no meio do caminho. Com tudo isso, trazemos dores que poderiam ser evitadas e sofrimentos desnecessários. É uma lógica simples. Está tendo uma festa. Eu estava lá de tarde vendo o desfile. E não tem problema nenhum, pelo menos para mim. Tem gente que acha pecado. Não estou aqui para discutir isso. Eu fui lá ver o desfile. Muito cavalo, muita gente, muita agonia. Só que parece que porque é uma atração, rouba o foco de muita gente. Então eu quero viver uma promessa, mas eu não quero pagar um certo preço. Por quê? Porque é mais atrativo estar lá. Então a promessa retarda, e eu às vezes reclamo que Deus, que liberou a promessa, está atrasando o cumprimento dela. Só que Deus não está atrasando, sou eu que estou negociando aquilo que vale a pena por coisas fúteis. Porque eu só fui para lá porque eu levei algumas pessoas lá. Porque eu não tenho lá muito interesse, apesar de ser legal. Eu não acho que seja pecado. Então, se eu não tiver um alvo, eu não tenho esse entendimento. Eu ando perdido. Porque muita gente, mesmo dentro da igreja, mesmo orando, buscando o Senhor, anda perdido. Porque não tem um alvo. Paulo diz, eu prossigo para o alvo. Por quê? Porque eu tenho um alvo, eu sei o caminho que eu tenho que trilhar. Não vou me distrair, porque no meio do caminho que vai aparecer vão ser convites maravilhosos para me distrair do caminho. Então, irmãos, não é pecado ir para lá. Só que pensa comigo. Você se esfria. Você se afasta sem perceber. Você se distrai e anda perdido. Porque essas coisas vêm para nos roubar do foco. A semana que vem tem um aniversário, na outra semana um casamento. E sem perceber eu estou distante de Deus. Então, nós precisamos ajustar a nossa visão para termos um foco, porque o foco vai limitar as nossas vidas para poder expandir ela, pois focado nós não iremos nos distrair e nem nos afastaremos da promessa e viveremos uma vida que vale a pena ser vivida. Tem a ver com foco, mas vamos à segunda lição. O passado precisa ficar no passado, ou seja, ele precisa ser superado. Precisamos urgentemente
deixar o passado no passado. O texto está nos ensinando que é preciso deixar o que ficou, o que passou, é preciso ser deixado para trás. Paulo está dizendo, eu tenho um alvo, então eu não ando perdido. Por quê? Porque eu sei para onde estou indo. Então, como eu tenho um alvo, agora eu faço uma coisa muito importante para a minha vida. Deixo o passado no passado. Eu sigo, por quê? Porque eu já defini a minha trajetória. O meu alvo é chegar ali. Mas eu sei que eu não vou chegar de qualquer jeito. Então, eu deixo o passado no passado. Então, eu tenho um alvo, por causa disso, não ando perdido. Eu sei onde vou chegar. Agora, como eu quero chegar lá? Simples. Leve. Mas para eu chegar leve, eu tenho que deixar minha bagagem para trás. Para eu chegar inteiro, eu tenho que deixar a minha bagagem para trás. Porque você precisa deixar o passado no passado. Porque você precisa abrir mão da sua bagagem. Porque você precisa superar tudo que você viveu, passou e enfrentou. Porque a única forma de seguir rumo ao melhor é estando livre de tudo que te prende ao passado. Por isso aprenda. O importante não é quando chegar a promessa, mas como você vai chegar. E a melhor forma de chegar é deixando para trás as coisas que precisam ficar para trás. Para melhorar de vida, mais importante é o que temos que deixar para trás e abandonar do que aquilo que está por vir. E ouça isso aqui. Só para você ter uma ideia, se você for no médico hoje e dizer ao médico que você está com algum tipo de dor, algum tipo de problema, o médico vai, antes de dizer o que você precisa trazer para a sua vida, ele vai mandar você deixar de fazer um bocado de coisa. Se você for no nutricionista, o nutricionista, antes de passar as melhores comidas, ele vai mandar você parar de comer um bocado de coisa. Para você ter uma vida saudável, mais importante é o que você tem que parar de fazer e não o que você tem que trazer. Se você for no médico, tô com dor tal, ele vai dizer, pare de dormir tarde, pare de ficar olhando para a tela, pare de se expor a certas coisas, pare de fazer 1000 coisas. Se você parar, já resolveu metade do problema. Agora que parou, traga isso aqui. Então entenda que quando Paulo está dizendo que o passado tem que ficar para trás, ele está dizendo, olha, existem coisas que tem que ser deixadas para trás para você ter uma qualidade de vida melhor, para você chegar inteiro à promessa, para você chegar saudável à promessa. Se para ter uma boa saúde, você precisa abrir mão de muitas coisas boas, como guloseimas, imagina para viver a promessa. Então, irmãos, não se trata de trazer coisas, se trata de deixar coisas. E todos nós sabemos o que precisa ser deixado para trás. Todos nós sabemos, ressignificar a vida tem mais a ver com deixar o passado no passado e perdoar, por exemplo, para assim buscar se preparar para o melhor. Porque por mais que eu me prepare, se eu não largar o passado no passado, eu nunca vou andar saudável. Eu preciso deixar para trás o que precisa ficar atrás. Tudo que envolve renúncia tem o poder de nos impedir de caminhar para a felicidade e desfrutar do propósito. É por isso que precisamos renunciar. Sem renúncia, praticamente é impossível chegar ao propósito. Ellen Newton, senta aí e fica quieto. Sem renúncia. Por isso que ao chegar no médico, ele vai dizer, olha, come muito açúcar, né? Corta. É ruim, mas você vai ter que renunciar. Olha, come muito pão, né? Diabetes, corta. Então, para eu viver bem, e cá para nós tem uma doença, entre tantas, que é terrível, é o diabetes. Eu vi um médico ontem falar bem assim, a minha família, ela toda tem diabetes.
A tendência é eu ter, porque diabetes é uma doença tipo hereditária. Só que ele falou que quando teve essa consciência, ele sem precisar ir no médico, olha que ele era um médico, sem precisar ir no médico, ele já começou a cortar muita coisa da vida dele. Por quê? Porque era certo ele ter. Porque já era um histórico familiar. Só que ele não desenvolveu, mesmo podendo ter por causa da genética, apenas e tão somente porque tirou da vida dele aquilo que atrapalharia a sua vida no futuro. Então veja, para eu viver bem, para eu desfrutar de uma saúde melhor, para eu ter qualidade, mais importante é eu deixar para trás, ainda que sejam coisas boas, aquilo que precisa ficar para trás. Então, irmãos, nós precisamos despertar as nossas vidas, por quê? Porque nós queremos chegar à promessa, mas não é de qualquer jeito. E a preparação, que é importante, a capacitação que é importante, tudo que é importante e significante e que vale a pena, nada vai adiantar se eu não deixar para trás o que precisa ficar para trás. Precisamos entender isso. Só para você ter um exemplo. Daniel, isso falaremos umas quartas-feiras aí para frente. Daniel fez uma escolha. Comeu durante 10 dias legumes e verduras. Durante 10 dias ele estava saudável. O corpo dele estava saudável. Ele estava bem. Melhor do que os outros que comeram a comida do rei. Qual era a comida do rei? A comida comum que nós bebemos, que nós comemos. Todo tipo de comida. Por exemplo, se todo dia você comer fritura, ao longo de um tempo, você, além de trazer obesidade, você vai complicar o seu coração por causa do colesterol. Pergunta a uma pessoa que já fez a cirurgia chamada ponte de safena que você vai entender o que eu estou falando. Pergunta a alguém que já teve um infarto, que por causa disso teve que reduzir muito os tipos de comida. Então, mais importante é o que eu tenho que tirar da minha vida do que o que eu tenho que trazer. Só que nem sempre temos essa consciência e, principalmente no que tange a promessa de Deus, achamos que é de qualquer jeito e não é. Achamos que vai ser de qualquer jeito e não é. Todos querem viver bem, querem ser felizes e desfrutar do melhor, mas acredite, a felicidade está em fazer coisas simples na vida. Você pode ter muita coisa, mas se a paz habitar em seu coração, você vive melhor do que muitos. Por quê? Porque para muitas pessoas, o que me faz viver bem, o que me faz desfrutar da promessa é aquilo que eu tenho, a condição financeira, a realidade que eu vivo. Só que, para eu viver de fato bem, eu preciso apenas estar com o coração livre e em paz. Se eu tiver com o coração livre e em paz, eu vou estar feliz e alegre e grato, vivendo muito melhor do que muitos que têm tudo. E eu já falei isso aqui outro dia, rico se suicida, pobre não. Pobre não se suicida por quê? Porque o pobre, ele sabe viver a vida. O rico, ele vive, mas quando o dinheiro chega e o amor se vai, o afeto se vai, quando a realidade da vida se vai porque as angústias chegam, o pobre sabe lidar, o rico não. Porque o pobre é cercado de pessoas. Perceba, quando um rico tem algum parente doente. Eu conheço uma família que é muito rica. E a avó, ela tem um salário em média de 20 mil reais, se você tem uma ideia, aposentada. Quando ela é internada, precisa pagar alguém para ficar com ela no hospital. Porque os parentes que são ricos, eles não podem ir passar a noite no hospital. Agora, quando um pobre cai doente, faz um revezamento de parente para dormir no hospital. Por isso aí você já tira que o pobre sempre tem alguém. Eu conheço um rico, a menina teve um neném, teve que pagar empregada para dormir na casa. O pobre, quando tem neném, a mãe, o avó, as tias vão ajudar a cuidar. Então, percebe que não tem a ver com o cuidado, tem a ver com o relacionamento.
O rico tem tudo, a boa condição, mas não tem o que nós temos. Eu te pergunto, o que é melhor, pagar uma empregada para cuidar de você ou tua mãe está do teu lado? Então, são realidades que poucos vivem. Por isso nós precisamos deixar para trás muita coisa e entender que é possível viver uma vida que vale a pena ser vivida de forma simples. Sejam sentimentos, sejam coisas, sejam emoções, sejam palavras. Tudo que um dia causou impacto em sua vida precisa ser deixado para trás, porque somente assim você seguirá com saúde para desfrutar do melhor. Quando Paulo diz, eu deixo coisas para trás, Paulo está dizendo, vivi alegrias, impactaram minha vida, fiz amigos, mas eu tenho um alvo. Meus amigos, infelizmente, eu amo vocês, mas eu tenho que seguir. Vocês precisam ficar para trás. Eu passei tristezas e males, bocados, sofri, paguei um alto preço, trago aqui cicatrizes de superação, mas eu tenho que seguir porque eu tenho um alvo. A angústia não vai me parar porque doeu, foi amarga, mas eu tenho que seguir. A alegria não vai me parar porque mesmo sendo bom eu tenho que seguir. Então eu tenho que deixar para trás o que precisa ficar para trás. O melhor não está no futuro que virá, o melhor está na atitude de deixar o passado no passado e viver bem com saúde no presente, caminhando para chegar inteiro, aí sim, ao melhor. Porque muita gente caminha, mas caminha com uma bagagem pesada, comprometendo o próprio futuro quando chegar lá, se chegar. A melhora das nossas vidas hoje tem mais a ver com o que deixamos do que com tudo o que nós adquirimos e adquiriremos. Por quê? Porque a maioria das coisas que temos acabam nos prejudicando, pois nos afasta do propósito de Deus. Eu te dou um grande exemplo, o celular. Um outro exemplo, festa, como eu acabei de citar. Um outro exemplo, amizades. E se eu for falar de palavras que geralmente quando a gente ouve nos fere, mais ainda. O celular, por quê? O celular é uma bênção. Só que quantos de nós vai dormir 2 horas da manhã, comprometendo a saúde por perdendo o sono? Estava no celular fazendo o quê? Besteira. Então, não é que é pecado, só que eu comprometo a minha vida no vício. Só para você ter uma ideia, no cérebro, o vício de celular, ele desperta a mesma substância que um viciado em cocaína. O cara que é viciado em cocaína só prejudica o corpo porque a química destrói o corpo. Mas no cérebro, a substância que é liberada é a mesma substância do que um vício de celular ou do que um vício em qualquer outra coisa. Porque é tudo vício. A diferença é que de vício para vício se deixa um prejuízo. Quem é viciado em jogo perde o dinheiro. Quem é viciado em drogas perde a saúde. Quem é viciado no celular fica paranoico. Mas o vício é o mesmo. Então entende como uma coisa simples pode atrasar a nossa trajetória e caminhada? Entende como nós precisamos deixar para trás coisas? Eu não sei o que você precisa deixar para trás, mas se você aprender a se amar, se você entender a importância do propósito e se você quer ter a sua família desfrutando da promessa que está sobre a tua vida, é vital você abrir mão de toda a bagagem e lixo emocional. Porque é impossível viver a promessa do mesmo jeito em que nós estamos. Precisamos deixar o passado no passado. E para finalizar, eu repito o texto. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui por Cristo Jesus alcançado. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial em Cristo Jesus. Para trás
sempre vão ficar coisas, mas mesmo ao mesmo tempo, à frente sempre terão coisas maiores e melhores. Por isso, em nome de Jesus, entenda que a palavra ela vem para nos direcionar, para que quando eu chegar em casa eu faça uma análise de tudo que me habita, de tudo aquilo que está dentro de mim e que eu preciso deixar para trás. Por quê? Porque nem tudo, por melhor que pareça ser bom, vale a pena continuar comigo. Nem tudo que está na minha vida deve continuar na minha vida. Por quê? Porque aquilo que ocupa um espaço hoje me impede de desfrutar algo de Deus amanhã. Só que precisamos entender isso e buscar a graça de Deus para agirmos corretamente. Então, em nome de Jesus, recebe esta palavra. E que você deixe o passado no passado. Porque diz uma canção que Deus nos chamou para coisas maiores. Mas as coisas maiores só serão uma realidade se eu deixar para trás o que precisa ficar para trás. Antes de dormir, pense nisso. O que eu tenho que deixar para trás? Não, nem sempre são coisas. Às vezes são emoções, palavras que ouvimos, situações que enfrentamos, mágoas que nós temos. É preciso deixar tudo para trás. Amém? Vamos